Bom dia, pessoal de casa! Hoje, no nosso programa Bem-Estar Animal, nós vamos falar sobre o diabetes mellitus. O que é o diabetes mellitus? Ele é uma doença metabólica que ela é causada pela disfunção da insulina. E essa doença ela vem cada vez mais sendo diagnosticada nos animais. E agora nós vamos explicar, com um corpo de médicos veterinários, o que causa essa doença, quais são os seus sintomas e o que a gente pode fazer para prevenir essa doença. Isso. Bom, para dar uma introdução ao diabetes mellitus, eu vou chamar agora a doutora Ingrid Navarro para explicar como que o diabetes mellitus ele acontece no corpo do animal. Bom dia, Ana. Bom dia, doutora Ingrid. Você pode explicar pra gente um pouquinho quais são as características dessa diabetes mellitus? Então, a característica, na verdade são duas as características. Uma é a resistência à insulina e a outra é a disfunção das células beta. Como que a resistência à insulina funciona? As células, a glicose não vai conseguir entrar nas células. O que isso vai acarretar? Acarreta que a glicose vai ficar circulante pelo sangue. E isso é um problema, porque ela não pode, ela tem que entrar na célula. Que vai causar hiperglicemia, que é o aumento da glicose dentro do sangue. E esse aumento, por muito tempo, dentro do sangue, ele vai acarretar diabetes mellitus do tipo 2. E esse diabetes, ele afeta muitos animais, como você havia dito no início do programa. Mas o foco, vamos dizer assim, da diabetes são animais obesos, idosos, animais que estão em gestação e que não fazem muito exercício físico. Para impedir que isso aconteça, a gente precisa cuidar do bem-estar animal, cuidando da alimentação, cuidando da rotina do animal. Assim a gente previne que isso ocorra com tanta frequência em animais. Bom, e após toda essa explicação das características da diabetes mellitus, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês o que é essa resistência à insulina, porque foi falado da glicose, mas a resistência é à insulina. Então o que a insulina vai fazer? Será que ela vai ficar lá e não vai interferir em nada? Não. A insulina, ela é como se fosse alguém que pega a glicose que está no sangue e ela vai jogar para dentro da célula. Então a resistência a essa insulina vai impedir que a glicose ela entre no sangue. É a insulina que faz o papel principal de colocar a glicose dentro da célula. E também existe o declínio da função das células beta, que além da hiperglicemia e da resistência à insulina, o paciente ele também pode ter o declínio da função das células beta. E o que são essas células? Elas são as células responsáveis por produzir essa insulina dentro do pâncreas. E essa produção de insulina ela pode ser insuficiente ou ela pode ser zerada. O pâncreas pode parar total de fazer essa insulina. E isso vai piorar a diabetes desse paciente. E além de todas essas características que a gente já explicou, tudo isso que a gente já falou ocorre dentro do nosso animal. Só que o que acontece fora? O que a gente consegue perceber no nosso amiguinho animal? O que a gente pode perceber e pensar, poxa, ele pode ter diabetes. Agora eu vou chamar a doutora Natália para explicar um pouquinho pra gente quais são esses sintomas, o que a gente pode perceber nele. Bom dia, doutora Ana. Bom dia. Bom dia, pessoal de casa. Agora eu vou falar um pouquinho mais pra vocês sobre os sintomas, sobre o que a gente pode estar percebendo aí com o bichinho de casa. A diabetes mellitus do tipo 2, ela começa silenciosa. É uma coisa que você não vai perceber logo de cara que o seu bichinho não tá legal. Enfim, esses sintomas são poliúria, polifagia, polidipsia. Mas o que são esses nomes difíceis? Significa comer demais, beber demais, urinar demais. É isso que você tem que estar cuidando inicialmente na sua casa. E depois disso, com alguns exames, a gente consegue detectar outro tipo de sintomas. Bom, você aí de casa deve estar lembrando do diabetes 1 e do tipo 2 que você já deve ter ouvido falar. E depois dos nossos comerciais, a gente vai explicar para vocês qual é a diferença entre esses dois tipos e quais as suas semelhanças. Não sai daí, hein? Mi amor,
agora com o bem-estar animal. E agora a doutora Cauana vai explicar para vocês aquelas relações que eu tinha falado para vocês da diabetes 1 e da diabetes 2. Então, pessoal, a diabetes do tipo mellitus 2, ela compartilha um padrão comum com a diabetes do tipo 1, que é a deficiência relativa ou absoluta da insulina. Ela é caracterizada por um metabolismo anormal e por complicações a longo prazo, que é daqui a pouco que a gente vai falar. Agora nós recebemos uma mensagem da nossa internauta Patrícia, e ela gostaria de saber quando que ela vai saber que o nível da glicemia vai estar aumentado no sangue. Então, respondendo a pergunta da nossa internauta, a gente sabe que o nível está alterado quando ele passa de 110 mg por decilitro. Já é considerado um nível de glicemia no sangue do cachorro anormal. Depois dessa pergunta muito boa, a gente vai conversar um pouquinho com a doutora Natália e com o doutor Rodolfo, que vão falar sobre os níveis alterados da glicemia no sangue. Doutora Cauana, bom dia público. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o metabolismo anormal que é causado devido à deficiência ou a deficiência de insulina no organismo, né? Um dos casos que pode acontecer devido à deficiência de insulina é a lipólise, porque o corpo ele começa a sentir falta de glicemia, de glicose dentro da célula. Então ele começa a falar assim, eu vou parar, a célula vai parar. Daí o que acontece? O organismo do animal ele vai buscar outros meios de ter energia para conseguir suprir as células, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer a lipólise, ele vai pegar no tecido adiposo e vai começar a gerar a quebra dos lipídios, né? Para gerar a energia necessária. Só que o nível sanguíneo está cheio de glicose, né? Dentro das veias. E o fígado ele vai começar a sintetizar e vai começar a fazer essa lipólise e vai começar a oxidar isso. Só que vai ter um momento que essa via de oxidação começa a ficar saturada. E daí corpos cetônicos começam a acumular na corrente sanguínea e que vai gerar uma cetoacidose. E isso é um quadro muito importante e muito relevante para os animais. Isso pode levar ao coma e até mesmo à morte. Então, tem que ser observado com muito critério e muita cautela esse assunto, sabe? Agora eu vou falar para vocês os fatores que levam à hiperglicemia. O ponto inicial é o quê? O organismo ele vai entender que está faltando glicose. Então ele vai fazer a gliconeogênese. O que a gliconeogênese ela faz? Ela pega algumas coisas que estão no organismo e vai transformar em glicose. Como, por exemplo, no caso da diabetes, as proteínas teciduais. Então ela vai estar tirando proteína da célula e transformando em glicose. Essas proteínas teciduais que vão estar sendo transformadas em glicose, elas vão ser armazenadas aonde? No fígado, através de glicogênio. E o que vai quebrar esse glicogênio vai ser a glicogenólise. Então o que vai estar acontecendo? O organismo vai estar produzindo glicose. Só que o receptor da célula, que diz se tem glicose de mais ou se tem de menos, vai dizer, não tem glicose, está faltando. Só que, ao mesmo tempo, está produzindo muito. Então, o que vai acontecer? Tem muita glicose produzindo e o corpo não está identificando essa glicose. Então, isso vai causar a hiperglicemia. E além das complicações de metabolismo, existem as complicações a longo prazo, né? Então agora a doutora Ana e a doutora Cauana vão explanar um pouquinho sobre o assunto. Bom, essas complicações a longo prazo, elas podem ser do tipo macrovasculares, que a doutora Cauana vai explicar, e as do tipo microvasculares, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, as complicações macrovasculares é um problema no funcionamento do coração. E o exemplo que a gente tem disso são a arritmia cardíaca ou então acidente vascular cerebral. E as complicações microvasculares, elas são as complicações no resto do corpo do animal. As mais conhecidas são as que levam à cegueira, que pode ser a catarata ou a retinopatia, a nefropatia, que leva à insuficiência dos rins, e a neuropatia, que causa muita fraqueza no animal. E depois de todo esse longo programa explicando sobre a diabetes mellitus, que todos os nossos doutores explicaram cada partezinha da diabetes, que você deve cuidar muito bem do seu animal, levar ele frequentemente no médico veterinário, lembrando que somente o médico veterinário pode dar diagnósticos e medicamentos.
e sempre estar de olho no nosso programa Bem-Estar Animal.